Imagine uma cena silenciosa, profunda, quase intocável pelo mundo ao redor. O vento sopra entre as rochas, o ar é seco e cada partícula de poeira parece carregar o peso da eternidade. É nesse cenário duro, isolado, árido e completamente despido de qualquer conforto humano que a história começa a se revelar. Um homem está ali, sozinho, mas não de forma comum. Ele está sendo observado, seguido de perto, testado em cada pensamento e em cada batida do coração. Não se trata de uma provação física apenas, trata-se de uma batalha espiritual, emocional e mental que ultrapassa qualquer limite humano conhecido. Esse homem é alguém que carrega sobre si um propósito, uma missão, uma identidade que não é terrena. E porque essa identidade é tão grande, é justamente por isso que é atacada no ponto mais profundo, a dúvida. A pergunta surge não como um simples questionamento, mas como uma tentativa de semear inquietação. Se você é filho de Deus, não é apenas uma frase, é uma estratégia, uma provocação calculada, uma seta lançada diretamente na essência da identidade daquele que está sendo provado. Não é sobre o que ele pode fazer, mas sobre quem ele é. A dúvida, quando plantada na mente, destrói mais do que qualquer sofrimento físico. E é exatamente isso que está sendo sugerido. Se ele realmente fosse quem dizia ser, então por que estaria passando fome, sede, cansaço e solidão? Por que Deus permitiria sofrimento a alguém tão especial? Essa provocação carrega uma insinuação. Se você é realmente quem afirma ser, então prove, mostre, responda, reaja. A tentação nunca vem apenas como algo proibido. Ela vem como um convite para justificar a própria existência. A dúvida é o primeiro golpe, sempre, e é por isso que a voz insiste. Se você é filho de Deus, por que ele deixaria você sofrer? Nesse momento é importante entender a profundidade desse ataque. A dor física é real, fome extrema, fraqueza, desgaste emocional após longos dias. Mas no coração da tentação existe algo ainda mais devastador, o questionamento sobre o amor e a presença de Deus. Sofrimento, em muitos casos, cria a ilusão de abandono, e é justamente essa ilusão que está sendo utilizada aqui. A intenção é clara, quebrar a confiança, fragilizar a fé, corroer a certeza. A voz continua, habilidosa, manipuladora, segura de que um momento de vulnerabilidade é suficiente para causar um estrago irreparável. E então surge o segundo movimento, uma proposta aparentemente lógica, simples, prática e até razoável. Pegue esta pedra e transforme-a em pão. Veja a sutileza. Não é um convite para fazer algo maligno, destrutivo ou imoral. É apenas um pedido para aliviar a própria fome, usando um poder que ele realmente tem. Não parece errado, não parece maligno. E é justamente isso que torna a tentação tão perigosa. Mas o problema nunca foi sobre transformar uma pedra em pão. O problema está na motivação. Se ele fizesse isso, estaria cedendo à provocação, tentando provar algo que não precisa ser provado. Estaria usando seu poder divino para responder ao inimigo e não ao Pai. Estaria agindo movido pela dúvida, não pela fé. A tentação então não é sobre alimento, é sobre identidade. É sobre quem define quem você é. É sobre quem tem autoridade para provocar uma reação em você. E é nesse ponto que a resposta vem, firme, direta, poderosa e totalmente fundamentada em algo maior do que a necessidade física. Está escrito, o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta não é apenas uma frase bíblica recitada, é uma afirmação de identidade, propósito e confiança. Ele não está dizendo apenas não preciso de pão agora, ele está dizendo meu sustento, minha direção e minha vida vem de Deus, não da dúvida que você tenta colocar sobre mim. Observe como essa resposta quebra completamente a estrutura da tentação. A provocação era, prove que você é filho de Deus, mas ele não responde provando com poder, ele responde provando com fé. A tentação queria que ele reagisse como alguém inseguro, ele responde como alguém absolutamente consciente de sua identidade. A tentação apelava à fome física, ele responde a partir da plenitude espiritual. A tentação apelava ao orgulho, ele responde com humildade e sabedoria. A presença do inimigo continua, mas agora existe algo claro, ele sabe que não está lidando com alguém comum, ele percebe que sua estratégia não funcionou, ele entende que aquele que está ali não é fraco, não é manipulável, não é governado pelo desespero, ele é alguém que conhece profundamente a palavra, confia plenamente no Pai e não se deixa mover por provocações, e é essa consciência que muda tudo. Ele sabe quem ele é, a provocação perde força diante dessa certeza, a fome continua, a dor continua, o cansaço continua, mas a identidade permanece intacta, porque o verdadeiro ataque nunca foi sobre pão, pedras ou fome, foi sobre fé, confiança e propósito.
certo, e ele não apenas resiste, ele vence. A partir desse momento, o cenário espiritual muda. A primeira batalha está encerrada, mas a jornada está longe de terminar. A tentação ainda não acabou. O inimigo percebe que precisa mudar a abordagem, alterar a estratégia, intensificar o ataque. Mas a resposta inicial já deixa claro que aquele homem está ali por um propósito maior do que qualquer provocação. Ele sabe de onde vem, sabe para onde vai e sabe quem o sustenta. E é justamente aqui que a força dessa narrativa se revela. A tentação sempre atinge primeiro a identidade, sempre questiona quem você é, sempre tenta abalar a base para que todo o resto desmorone. Mas quando alguém está firmado na palavra, nada, absolutamente nada, tem poder de quebrá-lo. A certeza da origem é o que sustenta tudo. Assim começa a jornada, com dúvida, provocação e um convite à fraqueza, mas também com firmeza, fé, resposta sábia e vitória sobre a primeira tentativa de desvio. A cena é apenas o início de algo muito maior, uma batalha que ainda terá outros capítulos, outras investidas e outras revelações profundas. Depois da primeira tentativa fracassada, o inimigo percebe que não pode atacar diretamente a fome física como imaginava. A fome estava ali, real, doendo, pressionando cada músculo e cada pensamento daquele homem. Mas apesar da vulnerabilidade do corpo, a mente permanecia firme e o espírito completamente alinhado com o Pai. Isso desmonta uma estratégia inteira e força o adversário a mudar de abordagem. Ele entende que não basta provocar a necessidade mais básica. Agora será preciso alcançar algo mais profundo, mais sutil, mais perigoso. E então a segunda tentação começa. Não com comida, não com fraqueza física, mas com algo capaz de derrubar até os mais fortes, o poder. O cenário muda repentinamente. Não há mais o silêncio do deserto, nem a poeira suspensa no ar. Agora, eles se encontram em um lugar alto, muito alto. Um espaço onde a visão parece infinita, onde tudo pode ser observado, onde o horizonte não tem fim. É como se cada reino, cada cidade, cada império estivesse diante deles, repousando sob o olhar daqueles que agora se encontram ali. É um ambiente projetado para impressionar, para causar impacto, para despertar desejo. É nesse cenário grandioso que o inimigo lança sua segunda tentativa. Mas antes de oferecer o que veio oferecer, ele faz aquilo que é a sua especialidade, a tentativa de manipular a identidade. Se antes tentou usar a fome, agora tenta usar o orgulho. Então ele fala não apenas com palavras, mas com uma entonação carregada de insinuação. Se você realmente é filho de Deus, é a mesma frase, a mesma estrutura, o mesmo veneno, mas agora em outro contexto. Ele sabe que repetição gera desgaste, e desgaste pode gerar dúvida. Ele insiste, porque sabe que atacar a identidade é o ponto mais eficiente da batalha espiritual. Mas agora, diante da grandeza da visão apresentada, ele adiciona outro elemento, a sedução pelo poder. Ele aponta para tudo o que está diante deles, cada reino, cada exército, cada riqueza, cada trono. E então, com uma calma calculada, ele faz sua proposta: tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. De imediato, o peso dessa frase se revela. Não é apenas um convite para receber poder, é um convite para pular a dor, pular o processo, pular o plano original de Deus. É uma oferta de atalho, e todo atalho espiritual esconde uma prisão. O inimigo sabe que a humanidade sempre será atraída pelos atalhos, caminhos mais rápidos, soluções imediatas, rotas que parecem mais fáceis que o plano divino. Ele oferece glória sem cruz, autoridade sem obediência, domínio sem propósito. Ele oferece o fim sem passar pelo meio. E aqui está a grande armadilha. O poder oferecido não era uma mentira. Ele realmente podia oferecer aquilo, porque por um tempo o mundo jaz no maligno, e seu domínio temporário é real. O inimigo oferecia algo legítimo, mas por um preço ilegítimo, e é isso que torna essa tentação tão perigosa. Não é uma mentira óbvia, é uma verdade parcial. E nenhuma verdade parcial é verdade. Toda verdade parcial é veneno. A proposta é tentadora porque o propósito daquele homem, o Filho de Deus, é justamente salvar o mundo, alcançar os povos, trazer o reino, estabelecer uma nova realidade. Mas aqui o inimigo oferece tudo isso, sem sacrifício, sem cruz, sem dor, sem obediência. É como dizer, você pode ter tudo agora, basta me obedecer por um instante, mas um instante de adoração ao mal é suficiente para pagar valores eternos. O inimigo não precisa de um pacto longo, basta um gesto, basta uma inclinação de joelhos, bastaria um segundo para que todo o plano divino fosse destruído. A tentação do poder é sempre assim. Ela não pede muito, pede apenas o detalhe, apenas o suficiente para mudar quem você serve. O inimigo não estava interessado em dar reinos ao filho, ele estava interessado em ser adorado por ele.
Porque quem você adora define quem você segue, e quem você segue define quem você é. O Filho de Deus permanece em silêncio por um instante, mas não é silêncio de dúvida, é silêncio de firmeza. Ele observa a paisagem diante de si. Ele sabe que tudo aquilo já pertence ao Pai. Ele sabe que sua missão não é tomar atalhos. Ele sabe que todo o poder legítimo vem do alto, e não de quem tenta negociar almas. Ele sabe que o caminho dele é difícil, mas é o verdadeiro. Ele sabe que o sofrimento é parte do processo, e que não existe glória sem cruz. E então ele responde, não com emoção, não com orgulho, não com raiva, mas com autoridade: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Essa resposta é mais do que uma recusa, é uma declaração espiritual, é um decreto eterno, é o lembrete de que a adoração é sagrada, e de que nenhum poder, nenhuma riqueza, nenhum reino merece a troca da fidelidade a Deus. Essa resposta destrói a essência da tentação. Ele não recusa apenas os reinos, ele recusa a lógica do atalho, a sedução da glória fácil, a armadilha da submissão enganosa. Nesse momento, algo importante acontece, a máscara cai. O inimigo percebe que não está lidando com alguém que busca facilidades. Ele percebe que aquele homem não se curva ao medo, nem ao orgulho, nem ao desejo de poder. Ele percebe que a identidade daquele homem não pode ser negociada. Ele percebe que a fé daquele homem é inabalável. Mas aqui também existe outro ensinamento profundo. O poder que vem de Deus não é oferecido, é dado no tempo certo. Não é negociado, é concedido com propósito. Não é conquistado por atalhos, é recebido mediante obediência. O inimigo tenta oferecer algo antes da hora, sem legitimidade, sem propósito. Mas o filho sabe que tudo o que é dele virá no tempo do Pai, não no tempo da tentação. A tentação do poder é talvez a mais brilhante e mais sutil de todas, porque ela faz com que o homem acredite que está sendo promovido, mas na verdade está sendo aprisionado. E aqueles que caem nessa tentação descobrem tarde demais que o preço pago é maior que qualquer glória recebida. O inimigo nunca dá nada de graça, ele sempre exige a alma como moeda de troca. O filho, porém, permanece firme. Ele recusa a proposta com autoridade e discernimento, e essa recusa não apenas derrota a tentação, ela estabelece um princípio para toda a humanidade. Não existe poder maior do que servir a Deus. Qualquer poder fora disso é falso, frágil e temporário. A partir dessa segunda derrota, o inimigo se enche de inquietação. Ele percebe que não está enfrentando apenas um homem, está enfrentando alguém revestido de propósito, sustentado pela palavra e guiado pelo Espírito. Ele percebe que sua estratégia precisará ser ainda mais elaborada, mais sutil, mais teatral, porque a próxima tentação não tentará o corpo, nem o orgulho, nem o poder, tentará a fé, a tentação mais perigosa de todas. E assim, a história avança para a próxima fase, onde o cenário se tornará ainda mais dramático e onde a batalha espiritual atingirá um nível ainda mais profundo, mais intenso e mais revelador. Depois da primeira investida falhar, o inimigo percebe que não está diante de alguém vulnerável ao tipo comum de manipulação. A fome, o desgaste físico, a solidão do deserto, nada disso foi suficiente para quebrar a convicção daquele que estava ali, firme, silencioso, absolutamente centrado em sua identidade. A dúvida não o afetou, a provocação não o moveu, a necessidade física não o corrompeu. Então a estratégia precisava mudar. E é nesse momento que a narrativa dá um salto extraordinário, como se o cenário espiritual se abrisse diante dos olhos, como se o mundo visível não fosse mais limite. O inimigo o transporta até o centro religioso mais importante da época, Jerusalém. Não é apenas um lugar, é o lugar onde as pessoas buscavam Deus, onde a fé era expressa publicamente, onde multidões se reuniam diariamente. É o centro emocional, espiritual e cultural do povo. E é ali, exatamente ali, que a segunda tentação acontece, porque ela não é sobre fome, nem sobre necessidade. Ela é sobre fé, ou melhor, sobre a aparência de fé. A narrativa descreve o momento em que ele é levado até o pináculo do templo, o ponto mais alto, mais visível, mais exposto. Não é um lugar reservado, não é secreto, é o topo da religião, o topo da fé, o topo da influência. Ali não existe solidão do deserto, existe visibilidade. Ali não existe silêncio, existe expectativa. Ali não existe anonimato, existe exposição. E é justamente nesse ambiente carregado de simbolismo que o inimigo faz a segunda proposta, mas desta vez a abordagem muda. Ele percebeu que não venceria usando a fome, a dúvida ou o orgulho direto, então decide usar aquilo que muitos não percebem que pode ser distorcido, a própria palavra de Deus. Com uma voz calculada, teatral, mas revestida de aparente piedade, o inimigo diz: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Perceba
nova astúcia, ele não apenas cita a Bíblia, ele usa a Bíblia como arma, ele recita os salmos, cita promessas, apresenta versos reais, mas fora de contexto, torcidos, manipulados. Ele pega algo verdadeiro e usa de forma mentirosa, ele pega algo santo e tenta transformar em instrumento de vaidade, ele pega algo sagrado e tenta transformar em espetáculo. Essa é a essência da segunda tentação. Não é um convite ao pecado, é um convite ao show. O inimigo sabe que no pináculo do templo, um simples salto transformaria Jesus em um fenômeno aos olhos da multidão. Imagine a cena, ele se lança, os anjos o seguram no ar, pessoas veem, gritam, aplaudem, se ajoelham, a cidade inteira se curva a ele. Em poucos instantes ele se tornaria famoso, acreditado, respeitado, exaltado. E esse é o ponto, a tentação aqui não é sobre sobreviver, é sobre aparecer, não é sobre fé, é sobre publicidade, não é sobre confiança, é sobre aplauso, não é sobre caminhar com Deus, é sobre usar Deus para causar impacto. O inimigo está oferecendo um atalho para reconhecimento, um atalho para glória, um atalho para autoridade. Bastava deixar que o espetáculo substituísse o propósito, e ainda assim, por trás do discurso espiritual, existe um veneno escondido. Prove que Deus está contigo, force Deus a agir, exponha Deus à obrigação de te proteger, faça com que ele se manifeste publicamente, como se estivesse a seu serviço. Essa é uma tentação extremamente profunda, e então, diante desse cenário, Jesus responde com algo ainda mais profundo, ainda mais poderoso, ainda mais definitivo do que a primeira resposta. Ele não responde com orgulho, não responde com impulso, não responde com vaidade. Ele responde com equilíbrio, sabedoria e uma autoridade que só quem conhece o Pai por intimidade pode usar. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta é um rompimento com toda a estratégia do inimigo. É a destruição total da lógica da tentação. Jesus não rejeita a escritura que o inimigo citou, ele rejeita a torção dela. Ele não se deixa levar por promessas usadas fora do propósito. Ele não aceita transformar fé em espetáculo. E sua resposta corta o inimigo onde ele menos espera. Deus não é instrumento. Deus é Senhor. Deus não precisa provar nada. Deus não é pressionado. Deus não é manipulado. Deus não é acionado como reação ao orgulho humano. A segunda tentação é sobre isso. Transformar o sagrado em circo. Transformar o destino em performance. Transformar fé em holofote. Transformar propósito em vaidade. Mas ele não aceita. Ele está tão firme na missão que não precisa de aplausos, tão centrado no Pai que não precisa de plateia, tão convicto da sua identidade que não precisa de demonstrações públicas, tão íntimo da voz verdadeira que reconhece instantaneamente a voz falsa. E mais uma vez o inimigo percebe que falhou. Ele tentou lançar dúvida e falhou. Tentou apelar à fome e falhou. Tentou usar a própria palavra e falhou. Tentou transformar fé em espetáculo e falhou novamente. Nesse ponto, algo muda espiritualmente. O inimigo percebe que está diante de alguém que distingue propósito de vaidade, chamado de performance, Deus de manipulação. E essa percepção enfraquece suas investidas, mas também o deixa mais perigoso, porque agora sabe que precisa atacar de um ângulo completamente diferente. Jesus permanece ali, firme, absoluto, inabalável. Ele não recua, mas também não avança sozinho. Ele não responde com gritos, mas com verdade. Ele não confronta com orgulho, mas com sabedoria. Ele não mostra poder externo, ele mostra poder interno. A segunda tentação termina, e com ela, mais uma camada de ataque é vencida. Agora não há só resistência, há revelação. O inimigo está sendo exposto, sua estratégia está sendo revelada, sua estrutura está sendo desmontada. A jornada continua, a batalha não acabou, mas algo é claro: quem permanece firme na palavra, mesmo quando a palavra é usada contra ele, jamais será derrotado. A segunda tentação chega ao fim, e o silêncio que segue é quase palpável. Não é o silêncio do deserto, mas o silêncio de uma batalha espiritual que avança para o seu momento decisivo. O inimigo percebe, de maneira definitiva, que não está diante de alguém comum. Cada tentativa falhou de forma absoluta, a dúvida não abalou, a fome não desviou, a palavra usada de maneira distorcida foi desmascarada imediatamente. Mas ainda existe uma última carta a ser jogada. Um último golpe mais profundo, mais ousado, mais arriscado, porém também mais perigoso. Uma tentativa que atinge não a necessidade física, não a fé visível, não a confiança na proteção divina, mas algo mais essencial: o propósito. É aqui que o cenário muda novamente, e desta vez não para um templo, nem para um ambiente religioso, mas para um lugar onde tudo o que existe pode ser observado de uma perspectiva inalcançável ao olho humano.
A narrativa descreve que o inimigo o leva a um monte extremamente alto, não apenas pela altitude, mas pela visão espiritual que dali se abre. A paisagem diante dele não é comum, é um panorama de reinos, impérios, cidades, exércitos, riquezas, governos, influências, culturas, povos, glórias terrenas, tudo. É como se cada reino, cada poder, cada autoridade humana fosse exposta diante de seus olhos num único instante. E então a proposta é feita, não com provocação, não com sarcasmo, não com dúvida, mas com sedução. Uma sedução construída sobre aquilo que para muitos seria irresistível. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse é o núcleo da terceira tentação. A proposta final, a mais profunda, a mais estratégica, a mais destrutiva se aceita. Porque ela não é sobre pão, não é sobre prova pública, não é sobre visibilidade, é sobre destino. O inimigo está oferecendo glória sem cruz, poder sem obediência, autoridade sem sacrifício, reino sem redenção, coroa sem sangue, reconhecimento sem missão, trono sem propósito. A tentação é clara. Tome tudo agora, sem sofrimento, sem processo, sem dor, sem entrega, sem dependência do Pai. E perceba, não é uma mentira completa. O inimigo realmente tem influência sobre os reinos do mundo, ele realmente controla sistemas, estruturas, impérios, vaidades, ambições humanas. É por isso que a proposta é tão sedutora. Ela parece possível, ela parece imediata, ela parece vantajosa, parece encurtar o caminho. E aqui está a essência da tentação final: atalhos. Atalhos para sucesso, atalhos para poder, atalhos para conquista, atalhos para glória, atalhos que convidam, mas que cobram um preço devastador. Esta tentação é tão profunda porque ela conversa com aquilo que muitos carregam dentro de si, a vontade de chegar mais rápido, de ser visto mais rápido, de vencer mais rápido, de conquistar mais rápido. Ela fala com a ansiedade humana por resultados imediatos. Ela mexe com a sede de impacto, de importância, de reconhecimento, de realização. Mas aqui está o detalhe mortal: o preço é a adoração. O inimigo não quer apenas entregar reinos, ele quer ser reconhecido como Deus, ele quer receber a reverência que não lhe pertence, ele quer tomar o lugar que nunca foi dele, ele quer inverter a ordem do universo. O ataque aqui é direto ao primeiro mandamento: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e é por isso que essa tentação é a mais perigosa, porque ela não tenta Jesus a fazer algo banal, ela tenta Jesus a fazer algo radicalmente destrutivo, algo que quebraria completamente seu propósito eterno, algo que o desconectaria do Pai, algo que destruiria a razão pela qual ele veio ao mundo. Se ele aceitasse, não haveria cruz, sem cruz não haveria salvação, sem salvação não haveria reconciliação, sem reconciliação não haveria esperança, sem esperança não haveria humanidade redimida. O inimigo sabe disso, e é exatamente por isso que a proposta é tão agressiva. Ele está tentando impedir o plano de Deus, tentando desviar o Messias, tentando encerrar a história antes mesmo dela atingir seu clímax. Mas Jesus não está perdido, ele não está seduzido, ele não está impressionado, ele não está encantado com a visão dos reinos, porque ele sabe que tudo aquilo já lhe pertence, mas pelo caminho certo, não por atalhos. Jesus será rei sobre todas as nações, mas pelo caminho do sacrifício, pelo caminho da obediência, pelo caminho da cruz, pelo caminho da entrega total, pelo caminho da vontade do Pai. O inimigo oferece glória sem processo, o Pai oferece glória depois da vitória, e Jesus sabe distinguir uma da outra. É então que a resposta vem, firme, ardente, definitiva, cortante como espada: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Não existe diplomacia, não existe debate, não existe espaço para diálogo, não existe hesitação, não existe suavidade. Jesus corta a tentação pela raiz, e note o que muda aqui em relação às respostas anteriores. Agora ele diz: vai-te. Esta foi a tentação que exigiu adoração, e Jesus aqui não apenas resiste, ele expulsa. É um confronto direto, uma ordem espiritual, um golpe final, e é neste momento que algo extraordinário acontece. O inimigo parte derrotado, não fragilizado, não parcialmente frustrado, derrotado completamente. A batalha espiritual chega ao fim, a tentação termina, os ataques cessam, e então, num gesto que revela o cuidado e o amor do Pai, anjos se aproximam e servem Jesus. Aquilo que o inimigo tentou oferecer por atalhos, Deus entrega por fidelidade. A força que faltava é renovada, a presença divina envolve, a paz retorna, o propósito permanece intacto. Essa terceira tentação nos mostra algo profundo e eterno: que nem todo poder é puro, nem toda oferta vem de Deus, nem toda glória é legítima, nem toda porta aberta é promessa, nem todo atalho é bênção, nem toda oportunidade é destino, nem todo brilho vem da luz, nem toda grandeza é verdadeira. Mostra também que o verdadeiro triunfo não está em conquistar o mundo, mas em permanecer fiel ao propósito que Deus designou.
A maior vitória de Jesus aqui não foi dizer não ao inimigo, foi dizer sim ao Pai mais uma vez, mesmo sabendo o caminho que o aguardava, um caminho que incluía rejeição, abandono, traição e cruz, mas também ressurreição, redenção e glória eterna. Essa cena no alto do monte não é só uma tentação bíblica, é um lembrete eterno. Tudo que promete glória fácil tem preço alto, e tudo que vem de Deus exige fidelidade. Jesus escolheu o caminho mais difícil, e por isso conquistou a vitória mais plena. Essa é a força da terceira tentação, esse é o poder que ela revela, esse é o triunfo que ela encerra. Existem vitórias que ninguém vê. Não fazem barulho, não geram aplausos, não aparecem em fotos, nem viram manchetes. São vitórias que acontecem dentro de você, no lugar onde só você e Deus conseguem acessar. Depois de enfrentar tentações, dúvidas, pressões e batalhas que ninguém imaginaria, algo muda no seu espírito. Você deixa de ser quem o deserto tentou te transformar e volta a ser quem Deus sempre afirmou que você era. Esse é o verdadeiro triunfo, não permitir que a dor, a escassez ou o medo roubem sua identidade. A tentação tentou destruir sua visão, seu valor e seu destino, mas você permaneceu firme. Você resistiu, e no final não foi a força física que te sustentou, foi a convicção espiritual que cresceu dentro de você a cada passo. Quando o silêncio chega, aquele silêncio após a batalha, você percebe que não saiu do deserto mais fraco, e sim mais consciente do seu propósito. A luta não te quebrou, te lapidou, o inimigo não te venceu, te revelou. Agora você carrega algo que ninguém pode tirar: maturidade espiritual, identidade fortalecida, e a certeza de que Deus esteve com você o tempo todo. Se essa mensagem tocou seu coração, fortaleceu sua fé, ou falou com você de alguma forma, faça parte desta caminhada. Inscreva-se no canal e continue recebendo mensagens que edificam, levantam e renovam sua alma.